Estás aqui, meu Pai. Nesta madrugada nós unimos em oração. Entramos na Tua presença, pedimos a Tua permissão de estarmos em Ti. Estarmos alicerçados em Ti, na Sua presença. Repreendo o espírito da oposição, repreendo o espírito da contrariedade em nome de Yahshua Mashiach. Tudo aquilo que vem para impedir que nós nos alimentamos da Tua palavra, tudo aquilo que vem contra as nossas vidas para que nós não possamos entender ou compreender o que o Pai quer nos revelar nesta madrugada, o que o Pai quer nos falar nesta madrugada. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós repreendemos todo o mal, todos os males lançados contra as nossas vidas, toda obra contrária, toda mentalização contrária, toda obra contrária através da mentalização na mente das pessoas. Tudo que foi feito para as pessoas não poder raciocinar, não interpretar, não compreender e nem questionar, seja cancelado agora pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Nós cancelamos toda obra contrária contra a nação brasileira, para que a nação brasileira venha raciocinar, venha interpretar, venha entender e compreender os planos do Criador para as nossas vidas. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para essa madrugada, queridos, o Criador, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Resgatador Yahshua Mashiach, Ele nos convida, Ele nos chama ao arrependimento, para que nós possamos nos arrepender, nos voltar a Ele, arrepender de corpo e alma, com todo o arrependimento sincero dos nossos corações, que nós nos voltamos ao nosso Criador, ao nosso Salvador, e nos arrependemos dos nossos pecados, nos humilhamos, gritamos por Yah, ô Yah, ô Yah, Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa, Yahshua nosso resgatador. Que nessa madrugada, meu Criador, meu Salvador, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pensamentos, perdoa os nossos erros, tudo que nós praticamos ontem, que hoje começa uma nova história em nossas vidas, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver o mundo, de ver as coisas divinas como santa e sagrada. Que nós possamos sim, Pai, perdoa tudo aquilo que nós blasfemamos contra Ti, tudo aquilo que sem intenção nós pecamos contra Ti, mas perdoe a nação brasileira, que muitos brasileiras pecaram contra Ti sem intenção de pecar, por ignorância, por inocência, por falta de entendimento espiritual, por falta de visão espiritual. Então eu clamo pela nação brasileira nessa madrugada. Eu peço que o nosso Criador, o nosso resgatador venha perdoar os nossos pecados. Perdoe, Pai, os nossos pecados. Perdoe os pecados da nação brasileira, do povo brasileiro. Sara a nossa terra, sara a nossa alma, o nosso espírito, sara a nosso interior, Pai. Pai, diante de Ti nós pedimos que nós sejamos resgatados, que nós sejamos livres dos nossos pecados, nossos maus pensamentos contra Ti. Yahshua, nosso irmão Salvador, Yahshua, nosso irmão resgatador, perdoe-nos pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, por tudo que nós pecamos pela ignorância, por pensamentos de ignorância, não intencionalmente. Perdoe, Pai, até aqueles que, mesmo pecou intencionalmente, sabendo o que estava fazendo. Perdoe essa pessoa. Certamente ela não sabe, Pai, o que faz. Assim como Yahshua perdoou aqueles que o perseguiram, o maltrataram, aqueles que o julgaram, aqueles que o humilharam, aqueles que o levaram para o madeiro. Yahshua disse a Ti, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que faz. De igual modo, Pai, das mesmas palavras que Yahshua usou naquele dia, na cruz, ali já entregando o seu espírito, eu peço a Ti, Pai, me perdoe os meus, perdoe a essa pessoa que está assistindo este vídeo, perdoe a nação brasileira, Pai, pecou contra Ti, perdoe, mas a nação brasileira não sabe o que fez, Pai, nos perdoe, Pai.
Nos perdoe, nos dê uma nova uma nova oportunidade de nos voltarmos a Ti, Pai, com todo o nosso coração, com todo o nosso afinco, com toda a alma, Pai, com toda a bondade, com toda a generosidade. Perdoe. Viu? Aleluia. Queridos, estou gravando pela madrugada, a luz apagou. Isso é para a glória do nosso Criador, para que voltou, queridos. A luz apagou. Louvado seja o nome do nosso Criador. Estou até arrepiando. Aleluia. Aleluia, oh Pai. Eu te dou graças. Eu te dou graças por estar nesta madrugada a nós. Pela sua presença grande e poderosa. Oh Pai. Obrigada, Pai, pela sua presença. Queridos, a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades. Nós estamos vivendo em tempos de guerra, mas é guerra espiritual. O mal que está sobre a nação brasileira é espiritual. Se você compreender isso, se você se humilhar, se você orar, se você pedir clemência, generosidade, o nosso Pai, Ele é generoso, Ele é bondoso. Ele vai sarar, Ele vai curar, Ele vai... Se você se converter, se você gerar frutos de arrependimentos verdadeiros, o nosso Criador, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir e Ele vai, se a nação brasileira se voltar ao Criador, se humilhar, chamar pelo nome dele, Yau, oh Yau, Yausha vive, Yausha reina, Yausha governa. Eu tenho certeza absoluta, se nós nos convertermos dos nossos maus pecados, nossos maus caminhos, dos céus Ele nos ouvirá, dos céus Ele contemplará a nossa vida e Ele nos dará uma nova oportunidade, como Ele nos deu uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. Enquanto há vida, há salvação. Enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto nós estamos vivos, nós temos que clamar, pedir perdão pelos nossos pecados. Nós temos que pedir perdão pelo pecado da nação. Eu estou aqui de madrugada clamando, pedindo a benevolência do Criador sobre a nação brasileira. O que aconteceu? A luz apagou. De madrugada, agora é meia-noite, deixa eu ver quantas horas, 00:20. Toda a luz apagou e vocês próprios vão ver no vídeo que vai ficar escuro. Por quê, querido? O diabo, ele trabalha, então nossa luta é trabalhar o espiritual. Por quê, querido? A guerra que está na nação brasileira não é de carne e não é de sangue, mas é espiritual, principados, potestades. Então você tem que clamar, você tem que dobrar seu joelho, você tem que se doar em oração. Aí eu não posso fazer nada, qualquer coisa. Não, pode sim, você pode jejuar, você pode orar, você pode clamar assim como eu. Assim como eu não sou melhor que você, eu não sou maior do que você. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, Yau dos Exércitos. Nós somos imagem e semelhança dele. Mas se você clamar por ele, você chamar pelo nome dele, que aqueles que não conhecem, o nome verdadeiro do Pai é Yau, Yau. O nome verdadeiro do nosso irmão resgatador, do nosso irmão salvador, Yau, chama Shia, é o nosso Messias. A volta dele iminente, querido. Tá próximo, tá pelos acontecimentos. É só você observar. Nós temos que ficar de olho em Jerusalém. Lá é o nosso relógio. Na época de Noé, o relógio daquela época era Noé construindo a arca. O povo chamava ele de doido, de louco. Sabe o que aconteceu? Noé recebeu a promessa, recebeu o aviso do próprio Criador. Ele chamou Noé, construa uma arca. Noé foi construindo. Passou anos e anos, Noé trabalhando nessa arca, e as pessoas debochando dele, rindo dele, chamando ele de louco, de doido. Sabe o que aconteceu? Aquela população toda, aquelas pessoas, aquela geração toda que estava ali, no pecado, no erro, não se voltou, não se arrependeu, apesar de Noé falar com eles, não se voltaram ao arrependimento. Veio o dilúvio, matou, destruiu toda aquela geração, todas aquelas pessoas, toda aquela cidade. Então, a volta de Yau não será diferente. Até que na palavra diz que não seja, você que está esperando pela volta dele, vai ser um dia feliz, mas não precisa ficar feliz, porque vai ser um dia triste, porque você vai ver destruição, você vai ver pessoas padecendo por isso, porque não estão esperando, porque não estão preparando, porque não estão se esforçando.
Clame, adore, busque, porque Ele é misericordioso. Misericordioso não, Ele é benevolente. Ele é benevolente para comigo e com você. Vamos clamar pelo nosso irmão, vamos clamar por nossos familiares, vamos pedir perdão pelos nossos familiares. Eu peço nessa madrugada perdão pelos minha parentela, eu peço perdão pelos meus vizinhos, pela nação brasileira. Eu clamo e coloco nas mãos do Criador a nação brasileira e declaro e determino que a nação brasileira é do Senhor Yahshua Mashiach. É Yahweh que é o governante da nação brasileira. Somos um povo escolhido. Somos um povo escolhido. Yahweh ama o Brasil. O Brasil será o celeiro do mundo. Já é reconhecido como celeiro do mundo. E o Brasil é escolhido pelo nosso Criador, pelo nosso Salvador. O Brasil, os brasileiros são felizes, são bem-aventurados. Nós somos escolhidos. Por isso eu clamo por todos os brasileiros que estão no Brasil. E aqueles que estão fora, eu clamo por eles também. Peço perdão por eles, Pai. Peço perdão, que a tua benevolência os alcance. E que tudo que foi feito, invocado, toda obra contrária, para atrapalhar a mente de cada pessoa da nação brasileira, de cada brasileiro que esteja no Brasil ou fora dele, para manipular, para enganar, eu declaro e determino cancelado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, que a partir de hoje eu determino e profetizo que a mente de cada brasileiro, de cada brasileira, será comandada pelo nosso Criador e nosso Salvador, pelo nosso Criador e dos Exércitos, nosso Salvador Yahshua Mashiach. Porque, olha aqui, querido, eu determino e profetizo que a bênção do Criador, o ruach dele esteja sobre cada brasileiro, que esteja enganado, esteja manipulado pelo inferno, que essa manipulação caia por terra agora, caia por terra hoje, em nome de Yahshua Mashiach. Em Lucas, querida, em Lucas capítulo 13 diz, arrepender-se ou perecer. Vamos meditar? Vamos meditar nessa passagem? Ela é pequenininha, mas é uma passagem que nos faz refletir. Não faz refletir. O que é que eu vou querer? O que eu escolho para minha vida? Eu escolho arrepender dos meus pecados, dos meus maus caminhos ou perecer, padecer no inferno. Qual a escolha que eu quero? O que você quer para a sua vida? Vamos lá. Naquela mesma ocasião, estava ali algumas pessoas que falaram para Yahshua a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com o sacrifício que os mesmos realizavam. Então Yahshua lhes diz, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou seja, não existe pecadinho nem pecadão. Não existe pecadinho nem pecadão. Todos nós somos pecadores. Haja visto que nós estamos na terra, na terreno. Eu tenho o privilégio de conhecer o nome do Criador e do Salvador. Você também, de repente, tem o privilégio. Está tendo agora por estar assistindo este vídeo, nessa madrugada. Mas eu digo para você mais. Tanto eu quanto você somos pecadores. Não adianta, não queira eu me querer engrandecer ou achar que você é melhor do que eu, que não tem pecado, que não. Se nós não nos voltarmos ao Criador de fato e de verdade e gerarmos frutos de arrependimento verdadeiros, se eu e você continuarmos achando que nós somos melhores, porque conhecemos o nome do Criador, o nome do Salvador, conhecemos um pouquinho da sua palavra, nos sentimos superior, se nós não nos voltarmos ao Criador, nos humilharmos diante dele, orarmos e jejuarmos ele, nós também pereceremos. Nós também pereceremos. Porque aqui o que ele diz? Pensa que aqueles outros galileus eram mais pecadores do que aqueles outros que morreram? Não, todos eram igual, todos tinham pecados iguais. Então, se não se arrepender, todos vocês também perecerão. Ou seja, então, querido, arrepender tem que ser todo mundo. A nação inteira tem que se voltar ao Criador. Tem que reconhecer que é Ele que manda, que é Ele que criou céus e terra, que é Ele que criou a nação brasileira, que é Ele que manda na nação brasileira, que não tem principado, potestade, ser nenhum que tem poder maior do que o nosso Criador e a dos Exércitos. Nós todos temos que reconhecer que Yahshua veio 100% homem para vencer o inferno e venceu.
foi no inferno, tomou a chave da morte, para que hoje eu e você pudesse receber a salvação, para que hoje eu e você, a salvação pudesse nos alcançar. Nós temos que reconhecer, e aquele que não reconhece, ele peca. Aquele que não reconhece, ele peca. Aquele que não reconhece que Yahshua é o Filho do amor, que Yahweh deu por mim e por você, ele está pecando, ele está pecando. Então, a nação brasileira é projeto do Criador, do Yahweh dos Exércitos. Independente do que aconteça, crê somente no Yahweh dos Exércitos. Os seus planos, eu e você não saberemos os planos que Yahweh dos Exércitos tem para a nação brasileira, mas certamente são planos de bênção. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Assim é promessa para as nossas vidas, mas ele diz também, se eu e você não nos humilharmos, orar, buscar sair dos maus caminhos, eu e você iremos perecer. Não pensa que é porque eu estou diante desse vídeo que eu sou melhor do que você. Não, eu sou pecador tanto quanto você. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Nós somos especiais porque Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Mas isso não isenta eu e você de continuar no erro, de continuar pecando. Mas que eu e você possa sim voltar ao arrependimento verdadeiro, pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, nos humilharmos diante da sua presença e gerar frutos de arrependimento verdadeiro. Assim seja, queridos. Espero que essa palavra possa falar no seu coração, assim como falou no meu coração. Espero que quando você assistir este vídeo, ele possa tocar no mais íntimo do seu ser, possa vir trazer revelações ocultas e escondidas, para que venha transformar sua mente. Em Romanos, se eu não me engano, Romanos 12:1 diz assim, não nos conformeis com este mundo. Romanos 12, só pra gente, o Criador, ele vai me ministrando no meu coração e eu tenho que compartilhar, porque eu sou guiado por ele. A nova vida. Portanto, irmãos, pelas benevolências de Yahweh, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. E não vivo conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Yahweh os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Criador Yahweh. Então não nos conformeis, não aceitemos que seja normal o errado se tornar certo e o certo errado. Não vos conformeis, e sua mente, que ela seja transformada pelo Criador, que ela seja transformada pelo Salvador. Não aceitar, mas que você e eu possamos experimentar qual é a vontade, qual é a boa e agradável e perfeita vontade do nosso Criador e Yahweh dos Exércitos. Qual que é a nossa função? Humilhar, orar, pedir perdão pelos nossos pecados, deixar os maus caminhos e seguir as vontades do nosso Criador. Orar acima de tudo, que sua vontade prevaleça na minha vida e na nação brasileira. Então, o meu clamor pela essa noite: Pai, perdoe a nação brasileira de todos os seus maus caminhos, que todos possam assim ser transformados, sua mente venha receber uma transformação, uma renovação de mente, para que não conformeis com as coisas passadas, mas que vive a nova vida que está em ti, que viva a boa e agradável vontade que está em ti, e que seja feito conforme a sua vontade, perfeita vontade de Yahweh dos Exércitos, na minha vida, na vida dos meus, na vida de toda a nação brasileira. Assim seja. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, repreendemos tudo aquilo que vem atacar o intelectual, vem atacar o raciocínio, a forma de raciocinar, de interpretar, de impedir que essa pessoa possa ter domínio próprio na sua própria mente, que tudo aquilo que vem para iludibriar, para que venha cegar espiritualmente, cegar intelectualmente, seja cancelado, bloqueado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Nós repreendemos e cancelamos todo espírito que venha contra as nossas vidas, todo espírito de oposição contra a vida, contra a verdade, contra o que é certo, que seja repreendido e cancelado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Meus queridos, onde você se encontra nessa tarde, nessa madrugada, que você seja alcançado pela benevolência, pelo amor e pela presença do nosso Criador e Yahweh dos Exércitos. Assim seja. Boa madrugada a todos vocês e juntos somos mais.